e lhe rapou a metade da barba, e lhe cortou a metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. E os fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam esses homens de sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos tornes crescer a barba, então vinde. Bem, podemos assentar, meus irmãos, senão a leitura vai ficar um pouco extensa. Bom seria se lêssemos tudo, para entendermos. Mas é interessante o capítulo de número 10, do segundo livro de Samuel, porque ele vem logo após um dos atos mais belos que Davi ele vai ter no seu reinado. No capítulo 9, nós vamos identificar e nós vamos ler Davi usando também de beneficência, para com o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, tirando da terra de Lodebar, colocando para assentar à sua mesa. E no capítulo 10, trazendo a narrativa das guerras que Davi tivera nos capítulos 8, a Bíblia vai nos trazer e nos apresentar também um relato de uma vitória e uma guerra que Davi ele teve um sucesso contra os amonitas e contra os povos da Síria, os arameus, que se aliaram aos amonitas para combater e afrontar a Davi e todo o seu exército também. Mas, para que nós venhamos entender o contexto dessa grande vitória que Davi teve contra os amonitas e os arameus, vale a pena a gente nos enquadrar no pano de fundo, entender o contexto da história em si. A Bíblia vai nos dizer que Naás, o rei dos amonitas, o rei de Amon, ele morre. E quem é Naás? Naás, de fato, é aquele mesmo do capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, que foi muito bem pregado aqui, diga-se de passagem, no domingo, pelo nosso pastor, aonde que ele tenta desestabilizar o povo de Israel, trazendo uma proposta maléfica de tirar um globo ocular dos guerreiros do exército, e o povo desestabilizado. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Saul, ele toma conhecimento disso, se levanta, combate contra os amonitas, porque até então Saul é o rei de Israel, e assim então ele triunfa contra o povo de Amon, e os amonitas ficam debaixo do tributo, pagando tributos, debaixo do jugo do povo de Israel. Não há uma relação amistosa entre os amonitas e os israelitas. Não existe um relacionamento amigável entre esses povos. E durante a trajetória da história desses povos, não existe um momento em que eles estão tão próximos quando Davi ele assume o trono, logo após a saída e a retirada ou a morte de Saul. Quando Davi ele assume o trono, a Bíblia ela nos registra que Davi ele tem um relacionamento amistoso com o rei Naás. Não sabemos de fato o que ocasionou isso, mas vale a pena a gente também entender, talvez, que, de repente, foi um dos momentos em que Davi está perambulando pelo deserto, fugindo de Saul, e ele encontra, em determinados momentos, auxílios de algumas nações inimigas de Israel também. Aconteceu com os filisteus, e por que não também, talvez, Naás, rei de Amon, vai acolher Davi em determinado momento. Ou talvez também pode ser que, quando Saul venha morrer, a Bíblia vai nos dizer que o seu filho Isbosete, ele assume o trono sobre todo Israel, menos em Judá, num período de 2 anos. E há uma guerra intensa entre Davi e Isbosete, uma guerra civil em Israel. E talvez Davi ele foi acolhido ou então auxiliado por Naás. Não sabemos o porquê de Davi ter esse relacionamento amistoso com Naás, mas Davi, ele, quando toma ciência de que Naás morre, e o seu filho Hanum, ele assume o trono lá na terra de Amon, ele, como tem um senso de gratidão dentro de si, ele vai usar a lei da reciprocidade.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai vai chamar os seus embaixadores, vai enviar para a terra de Amon para prestar solidariedade e também dizer para aquele homem, para o rei Hanum, que agora está assumindo o trono, de que ele quer manter esse relacionamento amistoso com Amon. Ele não quer ter conflito e não quer ter guerra, como acontecia até então no passado. Mas a Bíblia nos diz que os endemoniados, podemos dizer assim, dos conselheiros amonitas, vão falar aos ouvidos daquele homem, do rei de Amon, dizendo que, na verdade, Davi está querendo provocar uma emboscada. Está querendo colocar aqueles homens que, na verdade, eles não são embaixadores ou mensageiros. Que o interesse, na verdade, daqueles homens não era levar uma palavra de consolo e de conforto, mas, na verdade, era espiar a terra, reconhecer o ambiente, tudo o que está acontecendo. É uma mente perversa, uma mente maldosa, demoníaca e satânica. E eles vão aconselhar ao rei a prender aqueles mensageiros. Aqueles homens estão presos agora. E depois eles são pegos, novamente se apresenta a presença do rei, e eles são completamente envergonhados. A Bíblia nos diz que eles raspam a metade da barba dos embaixadores, ou dos servos de Davi, e não somente isso, com as mesmas lâminas que eles fizeram isso, eles rasgam a metade das vestes também dos embaixadores de Davi. Esses homens saem envergonhados da terra de Amon, e eles estão andando no decorrer do caminho, ao ponto de que Davi toma ciência disso e manda alguém até a eles e falar: não vem para Jerusalém, fique aqui, fique no meio do caminho em Jericó, porque aqui a vergonha não vai ser mais intensa ou maior ainda, então fique aqui, permaneçam até a barba crescer. E a Bíblia nos diz que eles permaneceram em Jericó, e Davi então, ele levanta o seu exército, aleluia, meus amados irmãos, Davi levanta os seus exércitos, ao tomar conhecimento que o rei de Amon, ele vai contratar mercenários, cerca de 33 mil mercenários de lá, dos sírios. Os arameus vão se levantar também para ajudar e auxiliar os amonitas. Então Davi, quando tem ciência disso, ele envia Joabe, ele envia também o seu irmão Absai, irmão de Joabe, e ali então eles combatem, vencem os amonitas e vencem também os arameus. Mas os arameus, a Bíblia nos diz que eles vão se levantar com mais força e mais ímpeto ainda. O príncipe dos arameus se levanta, Hadadezer, e aí então Davi, ele toma ciência de que a batalha vai ser tão intensa, então ele mesmo se levanta logo depois e vai combater e lutar contra os sírios, e vence mais uma vez. E os sírios agora estão debaixo do jugo de Israel, os amonitas estão também debaixo do jugo de Israel, e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado, porque na batalha, mais uma vez, o povo de Israel triunfou. Mas o que me chama a atenção aqui nesse momento, irmãos, o que me chama a atenção no final dessa pequena introdução aqui, é que não importa de maneira nenhuma se o inimigo ele vai contratar uma quantidade, ou ele vai levantar um efetivo absurdo, um número absurdo, que venha criar um impacto aos olhos humanos, para tentar destruir o povo de Deus. Não importa, não existe essa situação, aleluia. Eu vi aqui a nossa querida irmã dizendo que não vai de maneira nenhuma, e é verdade. Ele pode levantar exército, ele pode contratar mercenários, ele pode fazer o que for, mas ele não vai derrotar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está na peleja com o seu povo. Deus está com o seu povo, e nesta noite eu quero dizer para você, ele pode fazer o que for, ele pode levantar exército, ele pode levantar gigante, ele pode fazer o que for, mas ele não vai derrotar você, porque Deus está na sua vida, ele não vai derrotar a tua, porque Deus está na sua família e na sua casa. Permita-me nós observarmos aqui rapidamente algumas coisas, que vai chamar a nossa atenção nesse capítulo 10. Observe que nos primeiros versículos, especificamente falando melhor, o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que introduz a narrativa dessa história, vai chamar muito a nossa atenção. Eu repito aqui o que eu falei. Davi, ele ao tomar conhecimento, ao saber que Naás, não posso dizer que era o seu amigo, não amigo, de maneira nenhuma, não era aquele chegado, mas tinha uma relação amistosa.
ele, sabendo que Naás morre, e tendo a ciência, ouvindo o relato de que agora o seu filho que está assumindo o trono, ele sente a necessidade de fazer isso, de enviar os embaixadores para ir levar uma palavra de conforto para aquele povo e principalmente para aquele homem que estava com seu coração ainda enlutado, que estava com o seu coração apertado, sentindo a dor da perda, ferido, talvez preocupado. Aí Davi ele resolve fazer isso. Envia esses homens para prestar solidariedade. Esses homens, eles têm a missão de levar uma palavra. E que palavra é essa? Uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de dizer, olha, não vamos ser inimigos. Fique tranquilo, estou aqui. O seu pai foi meu amigo e me ajudou, eu vou te ajudar também. Era esse o objetivo. Levanta, está tudo bem. Você não faz parte do exército de Israel. Vocês não fazem parte desse território. Está tudo bem, mas vocês fizeram coisas boas para mim. Então está tudo certo. Somos amigos. E se nós estudarmos, irmãos, no Antigo Testamento, e no Novo também, no grego, é a mesma coisa, a respeito dos embaixadores, nós vamos perceber que o embaixador, geralmente, eles saem, são enviados a serviço do rei com o objetivo de, em primeiro lugar, fazer aliança com outros povos. O embaixador, ele sai a serviço do rei com o objetivo também de solicitar algum tipo de favor. Embaixador, ele sai a serviço do rei para prestar algum tipo de serviço ou então proferir algum tipo de palavra de repreensão ou problemas que pode ser que venha a acontecer entre uma nação e outra. O embaixador, ele também sai a serviço do rei com a proposta de trazer uma palavra de felicitações para o novo rei. Está dentro desse contexto. E também trazer uma palavra de condolência quando há alguma perda, algum problema. Quando o rei perde um filho, quando o rei perde um general, quando o rei perde uma mãe, ou então quando há uma sucessão, vai levar uma palavra de condolência, que também está dentro desse contexto. E isso mexe comigo, irmãos. Mexe com o meu coração. Porque nós vamos nos recordar que o apóstolo Paulo, depois de muito tempo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele vai relatar na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Isso mexe comigo, por entender que nós somos embaixadores. Paulo, o que tu está querendo dizer com isso? Da mesma forma que Davi escolheu e chamou esses homens para fazer uma missão para ele, Deus também nos chama para fazer uma missão para ele. Deus nos confia uma grande responsabilidade de levar uma palavra para vidas que talvez estão preocupadas, assoberbadas, aflitas, angustiadas, necessitadas de um carinho. Deus nos levantou para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de edificação. Nós somos embaixadores do rei. Cadê os embaixadores do rei? Levanta a mão. Embaixador do rei está a serviço dele. O embaixador do rei está sob... E o que... Vai apertar um pouquinho, é rapidinho, depois a gente sai desse aperto, tá? O parafuso vai apertar para a gente andar. Mas embaixador, irmãos, ele tem uma responsabilidade gigante. O embaixador, ele não se autonomia para fazer a função ou para fazer a missão. Ele espera o rei chegar e falar, ei, é você que eu quero. E você não adianta. Quando ele aponta para você e fala, é você que eu quero que faça essa missão, aí você levanta e obedece. Aleluia. E não adianta, quando nós observamos uma outra pessoa sendo levantada ao nosso lugar, não adianta você reclamar. Sabe por quê? Porque o rei que escolheu e ponto final. E a tua hora vai chegar também. Uma hora você vai ser chamado para fazer a obra e a missão. O embaixador, ele obedece à ordem do rei.
Outra coisa que vai chamar a minha atenção aqui também é que a mensagem não é gerada pelo embaixador, a mensagem é do rei. Não adianta um embaixador achar que ele vai a serviço do rei e vai falar aquilo que ele quer que seja. Não, de maneira nenhuma. É Deus que está falando em todos os momentos. Sabe por que nós estamos ainda de pé? Sabe por que a Assembleia de Deus, Ministério Despertando Vida, não fecha as portas? É porque o que prevalece é a palavra do rei, não é a palavra do embaixador, é a palavra do rei, e nós só falamos aquilo que o rei manda falar. E nesta noite, permita-me dizer uma coisa: o rei manda dizer algo para você. Eu tenho uma palavra de vida e de conforto para a tua vida e para a tua família. Se é ele que está falando, amém, glória a Jesus. Outra coisa também, né? Quando nós, embaixadores, estamos em missão, quando executamos essa missão, pastor Zé Carlos, o mérito não é nosso, de maneira nenhuma. Não adianta dizer, o trabalho está feito, está muito bom, nós estamos fazendo. Não, o mérito não é nosso, o mérito pertence ao Rei dos Reis. Foi dito aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O embaixador não escolhe a rota para onde que deve ir, ele precisa obedecer à rota que o rei determinou para ele. Se nós somos embaixadores, né, é uma responsabilidade. Eu disse que é uma responsabilidade, mas é muito bom ser embaixador também. Sabe por quê? Porque quando nós somos embaixadores do rei, quando nós estamos a serviço do rei, quando nós estamos fazendo a missão do rei, e deixa-me dizer que o nosso rei, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Quando nós estamos fazendo a obra do rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que se responsabiliza pelas nossas vidas. Glória a Jesus por isso, aleluia. Se nós estamos em missão dele, fica tranquilo, porque ele vai se responsabilizar de tudo. A responsabilidade nossa é apenas fazer aquilo que ele mandou fazer, mas é ele que se responsabiliza com a nossa segurança, com a nossa provisão, com a nossa casa. Esses homens saíram de lá de Jerusalém para fazer a missão ao rei Davi, mas fique tranquilo, embaixadores, sabe por quê? Porque a tua casa vai ser abastecida e vai ser protegida. Fique tranquilo, porque a tua família vai ser guardada e vai ser blindada pelo rei. Fique sossegado, você pode fazer a obra tranquilo, porque o rei garante a segurança da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Nós somos, aleluia, guardado, blindado e protegido pelo rei. Por isso que é um privilégio fazer a obra do rei. Ah, mas é difícil, não tem problema. É um privilégio. Embaixadores, servos de Deus, nós que somos, entendemos uma coisa: fazer a obra para o rei não é um fardo, não é um peso de maneira nenhuma, é um privilégio, é gratificante, é uma honra. Nós estamos felizes por fazer a obra de Deus. Músicos precisam tocar com felicidade. Pega esse microfone e cante com alegria. Pega esse microfone e cante e pregue com alegria. Felizes, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo para o Rei dos Reis. É um privilégio trabalhar para Ele. Não é peso, é privilégio. Glória a Jesus, aleluia. Outra coisa que vai chamar a minha atenção aqui, está nos versículos de número 3 e o versículo de número 4. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas nós vamos observar aqui que esses homens, após saírem da terra de Jerusalém, chegam até a terra de Amon, eles vão passar por uma situação complicada, difícil, embaraçosa. Não é fácil. E nós vamos aprender aqui que nem sempre, ou na maioria das vezes, o rei, ele vai nos selecionar e nos chamar para fazer uma missão, e que talvez, na maioria das vezes, esse ambiente é um ambiente de hostilidade. Não é um ambiente prazeroso. Não é um ambiente de mar de rosa, tranquilo. Mas já foi dito aqui, fique tranquilo, porque ele é que garante. Não tem problema. Vamos que vamos. Tá? Não estou desanimando ninguém. Mas nem sempre vai ser um lugar prazeroso. Vai ser um lugar complicado. Esses homens, eles saem de Jerusalém.
em um status, em uma posição que eles estão, com as suas vestes intactas, com as suas barbas crescidas. Barba significa maturidade. Barba, aos hebreus, significa dignidade e honra. Jamais eles iriam ousar em ficar rapando a barba, conforme é hoje em dia aqui, né? Temos esse hábito de fazer, nós temos que fazer, algumas pessoas têm que fazer, né? Até porque é militar ou não outras, mas tem fazer aquela barba, deixar, né, na régua, né? Enfim, eu acho bonito, mas o meu não tem como ficar na régua, fica toda falhada, né? Por isso que eu corto logo, deixo fora, né? Mas para eles é dignidade. Não, rapar a barba de maneira nenhuma, e veste também inviolável. Eles saem da terra de Jerusalém e vão para Amon. E talvez eles vão achar que é um momento tranquilo, estamos em paz. Mas quando eles chegam lá, eles têm uma surpresa, um pouco desagradável. Conforme nós narramos aqui e falamos, a Bíblia vai nos dizer que eles foram presos, depois se apresentaram à presença do rei, e a ordem era cortar a metade da sua barba e cortar a metade das suas vestes. Esses homens estão extremamente envergonhados agora. Eles são humilhados. É como que se eles não houve agressão física. Eles não estão feridos fisicamente, mas o seu emocional e o seu coração estão arrebentados. Tiraram a dignidade desses homens. Afrontaram a masculinidade desses homens, porque também significa masculinidade a barba para eles. Estão humilhando esses homens. Eles saem da terra de Amon diferente da forma que ele entrou. Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho, né? Porque eles saíram de Jerusalém, entraram na terra de Amon bem e saíram arrebentados. Mas quando nós temos um hábito de dizer aqui na igreja, né, você entra diferente e sai diferente da forma que você entrou, sempre vai ser melhor do que você entrou. Sempre vai ser, irmão, não existe, mas eu estou atribulado. Não está, de maneira nenhuma. Você entrou aqui na casa de Deus. Talvez você entrou aqui todo machucado, ferido, maltratado, triste, preocupado. Você vai sair daqui diferente, porque tem uma palavra profética do rei nesta noite. É sempre assim, ponto. E eles saem diferente, eles saem pior do que eles entraram. Eles saem cabisbaixo. Esses homens entraram com a cabeça erguida, com os ombros elevados, com o peito estufado, andando. Nós somos representantes do rei e chegamos aqui para trazer uma palavra ao rei Hanum. Eles saem agora cabisbaixo e humilhado, e é motivo de chacota perante todo o povo de Amon. Eles saem envergonhados, machucados e entristecidos. Agora, imagine a caminhada desses homens. E para piorar mais ainda, meus irmãos, para piorar mais ainda, imagine o peso e o desespero deles durante a sua caminhada, porque eles estão sabendo que vão chegar até a Jerusalém, ou seja, a vergonha vai ser maior. Os meus filhos vão me ver desse jeito, a minha família vai me ver dessa forma, os soldados vão contemplar a gente descoberto. Nós estamos extremamente envergonhados, nós estamos extremamente... É assim que acontece. Imagine aquele momento em que você está passando por um problema. E com o passar do tempo, esse problema parece que vai intensificando cada vez mais e você não consegue nem dormir. E nós até mesmo usamos aquele jargão de bola de neve, né? As coisas vão aumentando e parece... cada passo que esses homens estão dando é um tom de preocupação e de desespero. Porque nós saímos da terra de Amon e nós vamos chegar até Jerusalém e nós estamos extremamente envergonhados e arrasados. Mas tem uma coisa que eu louvo ao meu Deus, ao meu Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Davi está atento a tudo. E deixa eu parafrasear aqui e contextualizar para nós.
O nosso rei está atento a tudo, mesmo assentado sobre o alto e sublime trono, ele está contemplando e ele sabe tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Davi, ao tomar ciência dessa situação, rapidamente ele vai chamar um dos seus servos e vai dizer: sai daqui de Jerusalém correndo e vai até ao encontro desses homens, porque aqui em Jerusalém, envergonhado, eles não vão entrar, eles vão chegar até a presença daqueles embaixadores, machucado e ferido, e vai dizer para eles: não saiam daqui, permaneçam aqui no meio do caminho, em Jericó, porque não haverá mais vergonha para vocês. Aqueles homens, ao permanecerem em Jericó, eles são guardados, eles são abastecidos, eles são enviados, aleluia, naquele exato momento a um lugar bem seguro, para não ter a sua nudez ou a sua vergonha exposta. Eles estão agora debaixo da vigilância do rei nesse momento, mas eles só vão sair de lá quando a barba crescer. Eles só vão sair de lá num tempo. De maneira nenhuma. No meio do caminho, o rei fez questão de encontrar-se com ele, ou então enviar um mensageiro para falar com eles. No meio do caminho. No meio do caminho. Esses homens estavam arrebentados, com seus corações amargurados, entristecidos. Mas no meio do caminho, eles encontraram um mensageiro do rei. Assim é a nossa vida também, meus irmãos. Olha para você, hoje você está bem, porque você está num lugar seguro que o rei te colocou. Mas outrora, nós vivíamos com uma vida cheia de traumas, amargurada, toda ferida, toda machucada. Mas o nosso rei nos encontrou no meio do caminho e disse: eu tenho lugar de proteção para você. Aleluia. Fique aqui em Jericó. Sabe por quê? Porque vai chegar um grande dia que você vai entrar na Jerusalém celestial e lá não haverá mais vergonha. Mas fique aqui, porque enquanto você ficar aqui, espere, a barba vai crescer, a honra vai chegar de novo, você vai ser honrado mais uma vez, você vai ser levantado de novo. Fique tranquilo, porque vai chegar o dia da sua vitória. Aleluia. Outra coisa que chama a minha atenção aqui está no versículo de número 5. É porque a determinação do rei, nós vamos ver, que era o quê? Era permanecer, esperar, no meio do caminho, em Jericó. Eles estavam em Jericó esperando o quê? A barba crescer. Quando voltar a sua dignidade, quando voltar a sua honra, vocês retornem para a sua pátria. Fiquem aqui e esperem. Só que o que me chama a atenção, isso é natural, irmãos, é que não adianta eu tentar fazer de tudo. Nesse exato momento aqui, olhando para mim, eu estou com a minha barba feita. Eu quero que minha barba cresça agora. Não vai, eu tenho que esperar, é um processo natural. E não sou eu que determino quando que ela vai, eu tenho que esperar. Assim é a nossa vida física. Nós vamos crescer com o passar do tempo. A nossa vida espiritual também. A nossa vida ministerial também é assim. Não depende de mim. O meu crescimento não depende exclusivamente de mim. Depende de Deus. É Ele que faz o crescimento. A igreja cresce com Deus, então o crescimento pertence a Deus. É no tempo dele. É no momento dele que a barba desses homens vão... E é no momento dele que haverá uma chamada, um crescimento para as nossas vidas. Agora imagine esses homens ali na terra de Jericó. Eu estava meditando nessa palavra à tarde, e às vezes eu fico lendo a Bíblia, e eu fico falando comigo mesmo. Ainda bem que a minha esposa ela não viu. Ela saiu para trabalhar, e eu fiquei em casa sozinho, e aí eu comecei a falar comigo mesmo, meditando nessa passagem. Aí eu vi o portão abrir e eu parava. Eu falei: vamos ver se ela chegar, vão achar, vai entrar aqui do nada e vai ver eu falando sozinho e vai achar que eu sou doido, né? Enfim, fala aqui que eu vou internar. Então, mas eu tenho o costume de meditar, quando eu estou sozinho, eu fico lendo e falo comigo mesmo. Aí eu fico andando no quarto para lá e para cá. Imagina esses homens, irmãos, nesse momento, eles em Jericó. Eles estão ali agora, talvez eles estão com seu coração fechado, entristecido e, por que não, irados, irritados. Estão nervosos. Eu não quero nem ouvir o nome desse homem Hanun na minha vida. Eu não quero ouvir. Esquece, eu não quero saber do povo amonita. Se pudesse, eu ia fazer igual Tiago e João. Vamos orar, Senhor, para que envie fogo, destrói todo. É assim que tem que acontecer. Estou irado.
reclamações, amargurados, cheios de queixas, de lamentos. Mas com o passar do tempo, porque a barba não vai crescer de um dia para o outro, isso é bom, é por isso que é bom. Porque não é no tempo, porque se eles pudessem, eles cresciam a barba e agora eu posso voltar porque eu vou vingar, não é isso. Então eles têm que esperar o tempo certo. E nesse momento de espera é um momento, porque barba significa maturidade. Então é um momento que, né, a barba vai crescer, ele vai ficar maduro novamente. É um processo de maturidade. Por isso que às vezes você está no meio do caminho ainda e não avançou. Deus está tratando com a tua maturidade. Nós estamos aprendendo sempre com Deus. É assim que acontece. Esses homens estão lá, e aí chega um momento em que eles começam, né, e vão, tá, imagina só, a barba não cresce, bota a mão e nada, né, e aí eles estão, né, talvez eles estão andando, conversando, e aí eles param e deparam-se, que aí eu estou conjecturando, tá, eles deparam-se com o ambiente em que eles estão, observam as ruínas de Jericó, e aí começa uma conversa entre eles. Por que não isso aconteceu, meus irmãos? Começa uma recordação entre eles, das coisas que aconteceram no passado com o povo de Israel. Imagine esses homens agora pensando da história dos seus antepassados. Nós estamos feridos, nós estamos humilhados, mas os nossos antepassados também passaram por isso. Eles foram humilhados na terra do Egito. Eles saíram da terra do Egito e peregrinaram no deserto, no meio do caminho, tal como nós ficamos. E depois entraram em Jericó e derrotaram os seus inimigos aqui, e andaram e avançaram, e agora estabeleceram-se, pois, uma nação, a nação de Israel. Por quê? Porque eles entraram especificamente no ambiente, na área aonde que nós estamos. Eles passaram por Jericó. Eles lembraram dessa história, talvez. Por que não? Eles se recordaram dos feitos que Deus fez. Sabe por quê? Jeremias, com muito tempo depois, ele vai escrever em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deus vai trazer tipos de recordações da sua, e não é recordações de derrota, de passado sombrio, não, é recordações de vitória, de conquista, de bênçãos, de lutas que foram, né, guerreadas, mas de vitórias que Deus também colocou em suas mãos, coisas boas. Deus está trazendo à memória aquilo que está trazendo esperança para nós de novo. Isso acontece conosco. Nós vamos fazer isso no domingo de manhã, de novo, porque uma das maiores conquistas do cristianismo foi a morte e a ressurreição de Cristo. E no domingo de manhã, nós vamos recordar desse grande efeito e feito que o Senhor fez em nossas vidas. Ele morreu por nós, por amor de mim. Aleluia! E quando, irmão, permita-me dizer, às vezes, quando é lido pelo pastor a leitura da Santa Ceia, eu fico arrepiado dos pés até a cabeça, quando é mencionado, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes e comerdes deste pão ou beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, anunciais a morte. É renovo chegando na sua vida. Embaixadores, permita-me dizer, a palavra de Deus está dizendo para os nossos corações, está trazendo memória para nós, que tem renovo para nós, injeção de ânimo para nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso mais uma vez vai acontecer no domingo de manhã. Já prepara o seu coração para isso, porque o Espírito Santo vai impactar a sua vida. Ah, meu irmão, será que você não lembra de grandes conquistas que você teve? Eu lembro de algumas conquistas que aconteceu. Eu lembro de relatos da minha mãe falando da minha vida. Não era para eu estar aqui. A minha mãe, que agora descansa no Senhor, ela não cansava de dizer a história de que estava gestante de mim, grávida de mim. Eu estava na barriga dela e ela fazendo
o pré-natal, o médico identificou que não era só eu que estava dentro do ventre dela, mas tinha um mioma, e o médico falava para ela: mãe, esse filho não vai nascer, e se esse filho nascer, ele vai nascer com deficiência. E aqui ela sempre falava com lágrima nos olhos, dizendo: e aqui você está para a glória de Deus. Eu nasci porque é Deus que dá, é Ele que é o dom da vida, é Ele que dá o dom da vida. Isso é uma conquista que precisa ser falado. Eu lembro perfeitamente, no ano de 2001, exatamente no dia 1º de abril, a qual muitas pessoas nomeiam pastor José Carlos como dia da mentira. No dia 1º de abril de 2001, eu estava na igreja Assembleia de Deus, Boa Esperança, até então presidida pelo pastor José Augusto, o meu primeiro pastor, aleluia, por isso, glória a Deus. Estava eu lá naquela igreja, no dia 1º de abril de 2001, estava sentado, visitei adolescentes, jovenzinho ainda, ouvindo uma ministração de um diácono chamado Cristiano, que agora é pastor lá no Maranhão, está pastoreando uma igreja. Esse homem, até então diácono, pregou uma palavra da importância da igreja ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele terminou de pregar, ele foi até a minha direção e falou: você não quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu simplesmente acenei com a cabeça e falei que sim. Esse homem me pegou de lá do banco, me trouxe até a frente, foi orado por mim, eu levantei a mão e confessei com o microfone: eu, Luiz Paulo, aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Saí de lá, quando eu cheguei em casa, eu comecei a pular como criança de alegria, dizendo: eu estou livre, eu estou salvo, eu estou livre, eu estou salvo, eu estou livre, eu estou salvo. Essa é a memória que eu tenho de grandes conquistas que eu tive. No ano de 2001 ainda, no mês de junho, eu dormindo, minha mãe dizendo que eu estava dormindo, tocando nela e falando um montão de línguas estranhas. Ela falou: o que você está falando? O que você estava falando de madrugada? Que você estava me cutucando e falando um montão de línguas estranhas. Você entrou até o meu quarto para falar um montão de coisas, um montão de línguas. Eu falei: eu já até sei o que é. Eu estava buscando para o quê? Para ser batizado com o Espírito Santo. Eu subi até o terraço, dobrei meu joelho e falei: Senhor, confirma. E comecei a falar em línguas estranhas. E no mesmo ano de 2001, aleluia, no mês de agosto, eu desci as águas batimadas. Tu acha que problemas vai me desestabilizar? Eu tenho memória das vitórias que Deus me deu. Você tem memória das vitórias que Deus te deu. O diabo mais uma vez vai estar saindo daqui, ou nem entra frustrado, já saiu pelo impacto do poder de Deus. Sabe por quê? Porque ele está tentando colocar na tua mente memória de fracasso e de derrota, mas o Espírito Santo nesta noite está colocando na tua mente memória de grandes vitórias que ele colocou na sua vida. Estou chateado, estou entristecido, estão me afrontando. Vai até o pastor Zé Carlos e conversa com ele. Vai até o presbítero Álvaro e começa a conversar com ele coisas boas, falando: eu na escola dominical aprendi isso, pastor, eu ouvi o Senhor pregando naquele domingo, dizendo isso e aquilo. Traz mensagens boas, coisas boas para você, alimenta-se de coisas boas. Aqueles homens estavam em Jericó, estavam se recordando das bênçãos que Deus fez e das grandes conquistas que Deus introduziu ao povo. Enquanto isso, a barba estava crescendo. E eles não estão nem percebendo. Enquanto vocês estão aqui buscando, a barba está crescendo. Está ficando cada vez mais maduro, Aprendeu mais um pouquinho, que não é momento de ficar reclamando. E está aprendendo hoje, o rei está mandando dizer aqui nesta noite, mais uma vez, que não é momento de você ficar dando lugar ao diabo. Deixa ele para lá. Dê lugar ao Espírito Santo nesta noite. Chega em casa, dobre o teu joelho e ore. Pare de ficar se enfurnando em Netflix, em filme de terror ou coisa que não tem edificação. Busque a Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida mais e mais. Para terminar aqui, nós temos alguma outra coisa que precisamos observar. Dos versículos de número 6 até o versículo de número 19.
nós vamos identificar a grande vitória que Davi teve. Mas o que me chama a atenção são os embaixadores ainda. O que vai chamar a minha atenção são os mensageiros do rei. Porque enquanto eles estão lá em Jericó, aguardando o crescimento da sua barba, aguardando o grande dia deles retornar, Davi, ele vai tratar dessa causa. Aí você pergunta, Luiz Paulo, e os consoladores, aonde que eles estão? O que está acontecendo? Eles vão continuar em Jericó esperando. Não é para eles sair, não. Quem disse que... Não, de maneira nenhuma. Eles vão ficar em Jericó. Mas a barba está começando a crescer, já dá para eu chegar. Não. Fique em Jericó. Mas o rei já levantou um exército e já está marchando contra os amorreus. É para ficar em Jericó. Mas por que tem que ficar em Jericó? Quem disse que embaixador que tem palavra de consolo vai tratar com vingança? Não é nós que vamos vingar as coisas, é Deus que vai trazer a vingança a nosso favor. Não somos nós que... irmão, por isso que às vezes nós andamos atribulados. Por isso que nós andamos desestabilizados. Porque nós queremos praticar a vingança. Fez contra mim, vou fazer. Não, de maneira nenhuma. Aprende a ficar sossegadinho em Jericó, esperando a barba crescer e confiando no Senhor, porque é Ele que vai tratar dessa causa. É Ele que vai tratar dessa questão. Mas falou mal do meu filho. Deixa para lá, porque o rei já ouviu falando mal do teu filho. Mas se levantou contra o meu ministério. Deixa para lá, porque o rei já ouviu ele se levantar contra o seu ministério. Mas eu estou passando por uma situação. Deixa, o rei sabe de todas as coisas e ele vai tratar no seu tempo certo. Já disseste, o cantor Marco Antônio, deixa Deus resolver, que Ele sabe o que faz, Ele pega a tua vida, Ele faz muito mais, deixa Deus resolver, porque Ele quer, porque Ele é, deixa Deus resolver as coisas na sua vida. Por gentileza, se coloque de pé nesse momento. Enquanto estamos aqui em Jericó, Ele está guerreando ao nosso favor. Enquanto estamos aqui colocando a mão dos nossos rostos, esperando a barba, Ele está marchando para vingar as nossas batalhas, as nossas pelejas e as nossas guerras. Ele tem o poder. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Você é embaixador do rei. Você é servo e mensageiro do rei. Você fez a obra. Você continua fazendo a obra. Mas eu sei, aconteceu algo, não sei, tudo bem. Mas uma coisa é certa. O rei, ele está guardando você. O rei sabe de todas as coisas. O rei vai proteger a sua família, a sua casa. Como eu gosto de pessoas que pegam o microfone às vezes e diz, enquanto nós estamos aqui adorando, Deus está guardando a sua... O rei está fazendo isso. Enquanto a equipe de evangelismo sai para fazer o ir de evangelizar, o rei está lá com a proteção do seu lar, na sua casa, a sua família. Enquanto o nosso pastor está na estrada, tratando questões ministeriais, e também digo, o rei está guardando a sua casa e a sua família, o seu ministério. Enquanto você sai, o rei está guardando você e a sua família. Você está sob a responsabilidade do rei. Senhor, mais uma vez nós te louvamos e glorificamos o teu nome, entendendo que só o Senhor pode fazer muito mais sobre as nossas vidas. Quantas das vezes, meu Senhor amado, os amonitas vão tentar se levantar para nos desestabilizar, para tentar colocar a vergonha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, mas nós te louvamos e aqui estamos, entendendo que o Senhor está contemplando todas as coisas e está nos guardando mais uma vez, ó Deus. Muito obrigado por ser o nosso Rei. Muito obrigado, meu Deus, por ser o nosso Senhor e por ser o nosso Deus. E aqui nós estamos alegres por tudo. Mais uma vez, ó Deus, gratidão por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e guarde. Pastor